Oi, eu sou a Thay e você, tá aí? Seja bem-vindo a esse canal, muito obrigada por sua presença. Eu estou aqui para ajudar você, profissional liberal, que não tem afinidade com a câmera, a superar os seus medos, os seus desafios, a sua falta de autenticidade diante da câmera quando você vai gravar vídeos de conteúdo, onde você precisa expressar alguma ideia, falar sobre algum assunto ou até mesmo vender algum produto. Eu sou atriz e trabalho numa instituição de ensino voltada à produção de videoaulas para o ensino à distância. Aqui eu fui convidada a fazer uma videoaula sobre um assunto que não tem nada a ver com a minha área de formação, que é sobre sistemas de informações gerenciais. Algo voltado para a área de administração, coisa que eu não aprendi ao longo da vida, infelizmente. Mas, para gravar essa videoaula, eu precisei gerar um texto que será falado na aula e que acabou gerando 4 páginas de texto. E aqui eu quero falar com você sobre como decorar esses textos. Então, eu tenho 4 páginas de texto que eu mesma escrevi a partir de um conteúdo maior, de origem de um especialista. Então, um especialista escreveu sobre esse assunto, eu estudei o que ele escreveu e gerei o meu conteúdo para ser apresentado no vídeo. Nisso aí a gente já tem um entendimento que o vídeo precisa ser pensado como um conteúdo para ser apresentado, certo? Então você vai se comunicar com uma câmera, você precisa saber com quem você está falando e a partir daí você começar a construir o seu discurso. Porque o vídeo não é exatamente um resumo de tudo que você sabe na vida ou um despejar de informações no outro. Percebe que se você já teve uma graduação, você também apresentou um TCC provavelmente, ou algum relatório, ou algo do tipo para um público que estava ali te julgando. Nesse momento, você fez uma síntese do seu conteúdo, da sua pesquisa, por exemplo, no caso de um TCC, e apresentou um ponto de vista sobre aquele assunto. Para o vídeo de conteúdo é a mesma coisa. Então acredito que o primeiro passo para a gente pensar em como decorar um texto é entender qual é o seu ponto de vista sobre o assunto. A partir de onde você fala, o que você quer falar, como você quer falar e para quem você quer falar. Estabelecido isso, você começa a construir uma narrativa. O que eu quero dizer com narrativa é que, mesmo que você não vá contar uma história, você pode pensar no seu conteúdo como algo narrativo, como uma coisa que tem começo, meio e fim. Primeiro de tudo, você precisa entender sobre o que você está falando e para quem você está falando. Perceba que as histórias sempre têm um tema e elas são direcionadas a alguém. O seu conteúdo é a mesma coisa, então pense o que você vai falar, para quem você vai falar e sob qual ponto de vista. No meu caso, eu escolhi falar sobre o ponto de vista de alguém que está apresentando um conteúdo e ao mesmo tempo como uma facilitadora do entendimento. O meu ponto de vista, então, é de uma pessoa que busca exemplificar os principais conceitos daquela aula. Foi a partir disso que eu escrevi o meu texto. Então foram 4 páginas geradas, que são bastante coisa se for pensar em decorar isso tudo de uma maneira mecânica. Quando eu digo mecânica, estou dizendo, sabe quando você tenta decorar alguma coisa e você começa a repetir aquelas palavras na expectativa de que o seu cérebro memorize aquilo pela repetição? Muito provavelmente isso pode não funcionar, porque no vídeo, quando a gente se sente numa performance para o outro, a gente também corre o risco de colocar na nossa cabeça a expectativa que a gente tem da percepção que o outro tem sobre a gente. Vou explicar um pouco melhor sobre isso. A gente acaba trazendo uma pressão da nossa própria performance, gerando uma autocrítica instantânea sobre o nosso próprio vídeo, principalmente se você estivesse vendo na câmera, se olhando ali diretamente na câmera, você pode ter uma expectativa gigante sobre a sua própria performance e aos poucos se sabotar nesse processo. E quando você decora mecanicamente, talvez você não vai ter tempo de decorar tudo aquilo mecanicamente não vai ficar presente no seu cérebro e você pode errar uma palavrinha ou outra e travar diante do vídeo. Ou travar no sentido de não conseguir mais sair do lugar, ou travar fisicamente, gerando caretas, tensões no seu corpo, nos seus ombros, no seu pescoço, na sua voz, que pode ficar mais aguda, mais gritada, na busca aí de uma autoridade que você mesmo não está reconhecendo em você ali naquele momento do vídeo.
Horrível, isso é fatídico, já aconteceu com muita gente que eu conheço, inclusive comigo mesma. Então, mecanicamente não dá certo. O que pode dar certo? Você entender o seu conteúdo como uma narrativa. Talvez, se você pensar no que você vai falar como a construção de uma história, algo que vai carregar o seu espectador junto com você. Então, sobre o que você fala, o que é fundamental no que você fala, qual é o assunto, o que é importante e quais são os passos que esse assunto percorre até a conclusão. Então, toda história tem o que acontece, o início disso, o meio e a conclusão. Então, pense um pouco no seu conteúdo dessa maneira. O que é, ou sobre o que você fala, como isso tudo se inicia, quais os caminhos isso percorre e como se conclui. Simples, né? A gente aprende isso lá desde a infância, nas nossas primeiras aulas de redação. E para o vídeo é um pouco assim também. Se você já teve uma graduação, provavelmente você apresentou um TCC. Então, no TCC, você não vai pegar e resumir tudo o que você fez. Você vai escolher um ponto de vista para falar, para transmitir para sua banca, por exemplo. Acredito que você tenha feito isso, não? Provavelmente pode ter te dado um medinho ali também, mas você superou, você se formou, você está aqui e querendo melhorar o seu conteúdo. Então, seja bem-vindo novamente. Vamos continuar. Então, a ideia é você escolher um ponto de vista de onde você fala. No meu caso, eu escolhi como ponto de vista ser uma pessoa que facilita a absorção daquele conteúdo, facilita o entendimento daquele conteúdo. Eu não tenho afinidade com essa área, mas eu li o texto do criador, do autor, do texto, o primeiro autor, escrevi o meu texto com os meus entendimentos e como eu quero ser uma facilitadora, eu busquei exemplos possíveis para os conceitos que eu fui entendendo no decorrer do meu estudo. Então eu tentei exemplificar tudo aquilo que eu consegui captar, que eu consegui interpretar sobre aquele assunto. E claro que nesse processo pode entrar pesquisa, né? Porque foi uma escolha que eu tive. Eu escolhi facilitar o caminho para aquela pessoa que vai me ouvir. Então esse é o meu ponto de vista. Escolha o seu também. Qual é o seu ponto de vista? É alguém mais crítico? É alguém que vai literalmente tentar fazer uma síntese sobre aquele assunto? É alguém que vai promover reflexões? A partir da escolha desse ponto de vista, você pode gerar o seu texto e aí sim você já está fazendo um processo de memorização porque você está construindo novos significados para aquele assunto. Então não é mecânico, é interno, você acaba internalizando, você cria um objetivo para o seu conteúdo e você vai perseguir esse objetivo. Quando a gente persegue um objetivo na vida, a gente se torna presente. O nosso consciente se torna presente, nosso inconsciente também, nossa mente se torna mais presente e o processo de memorizar as coisas vai ser facilitado. Eu também usei para esse vídeo aqui uma pequena listinha. Isso me leva ao segundo ponto dessa narrativa que eu estou fazendo aqui com vocês, que é você entender os recursos que você pode ter para memorizar alguma coisa. A gente tem uma tendência a querer facilitar o caminho, certo? Então, sei lá, você tem um texto muito grande para decorar, você pode querer colocar uma cola, digamos assim, na frente da câmera. Alguma coisa que te ajude a ler, te ajude a lembrar. Tudo bem, isso não é a melhor opção, mas ao você fazer essa cola, você também está fazendo um processo de memorização, porque você está estabelecendo os pontos mais importantes daquilo que você vai falar. Então, não considero a cola algo ruim, mas ela pode ser uma estratégia sabotadora também, porque nem sempre ela dá certo. Mas quando eu digo sobre recursos, eu estou dizendo sobre uma coisa mais concreta mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho como recurso para a apresentação do meu vídeo, que será gravado em outro momento, não estou falando sobre esse vídeo, eu tenho slides que vão ficar atrás de mim. Então eu já sei disso. Os slides eles vão ser utilizados para que eu tenha lugares de apoio, lugares onde eu possa me reconectar com o meu assunto para não me perder. Esse é um tipo de recurso, mas existem outros possíveis, como o seu próprio corpo, os seus gestos, o seu olhar. Então perceba quando você estiver passando o seu texto, porque passar o texto, ou seja, ler, reler, ler para si mesmo, é parte do processo de memorização com toda certeza. Então, quando você estiver lendo, passando esse texto, tentando memorizar, mesmo que seja na repetição, observe para onde os seus olhos estão olhando. O olho, mecanicamente, também tem sua musculatura. E onde você olha,
também vai registrar a informação. Então, se você já está pensando em se apresentar olhando para frente, muito provavelmente, se você ensaiar e tentar memorizar o que você estiver dizendo olhando para frente, vai facilitar o seu processo, porque se você olhar para o outro lado, mecanicamente o seu olho vai estar registrando aquela informação em outra forma, em outro recurso. Entende o que eu quero dizer? Então é mais fácil você não exatamente fechar os olhos quando você estiver ali passando o seu texto internamente, mas talvez já projetar o seu olhar para algum lugar. Nesse sentido, você não vai ficar fixo no mesmo lugar, você provavelmente vai passar o olho ou o seu corpo vai criar gestos espontâneos. Então memorize esses gestos, percebe como o seu corpo se processa ao falar aquele assunto, porque ele também vai estar registrando nos músculos de todo o seu corpo aquelas informações. E aí a gente vai para outro passo. Então vocês entenderam até aqui que existem esses tipos de recurso, que não é só a escrita, que não é só um slide, pode ser o seu próprio corpo. Preste bastante atenção em como fica a sua base, seus pés, se eles estão bem fincados no chão, por exemplo, se eles realmente sustentam o seu corpo, porque isso é importante, o seu corpo estar presente, o seu corpo estar sustentado de alguma maneira, seja com o pé um pouco mais aberto ou mais fechado. Eu sempre acho que mais aberto te dá mais base, te deixa mais apoiada na terra. E se apoiar na terra, ter esse apoio consciente de onde está o seu corpo, onde você está, também te leva a um estado de prontidão que facilita a memorização de um texto, certo? Então vamos para outro passo agora. Então memorizar não é exatamente ficar repetindo as palavras. Memorizar para mim é uma maneira de você internalizar aquele conteúdo e ganhar confiança no seu instrumento, ou seja, no seu corpo, na sua mente, na sua expressividade. Confia que você cria registros no seu corpo, que você cria registros no seu ser que te possibilitam chegar a um resultado, que te possibilitam manter em movimento toda a fala que você precisa ter durante a exposição do seu conteúdo. Claro que você vai fazer ensaios, muito provavelmente, se você precisa de um conteúdo bem definido, bem certinho, quase decorado, você vai passar esse texto várias vezes, você vai ler mais de uma vez, então isso é parte do processo. Mas eu quero falar agora sobre mais uma coisa. Você precisa ter certeza, ou no mínimo ter algum caminho sobre os significados das palavras que você está falando. Então, digamos que você tem algum texto ali que você vai fazer, né, que você vai comunicar em uma apresentação, e existe uma palavra que você até conhece, mas você não sabe exatamente o que ela significa. Muito provavelmente, essa palavra pode emperrar o seu conteúdo, você pode travar quando chegar até ela, principalmente palavras que são fora do nosso cotidiano, palavras que têm uma pronúncia mais difícil, elas podem te travar diante da câmera. E como eu disse, travar diante da câmera gera um processo mental, um processo de ansiedade diferente do nosso cotidiano, sabe? Você entra num estado preocupado, um estado tenso, ansioso, às vezes você quer fugir, às vezes não consegue terminar, ou termina de uma maneira que depois não vai te agradar, e aos poucos você começa a criar uma forma de se ver que você está sempre se julgando, com uma autocrítica lá no alto, se perde naquilo e acha que fazer vídeos não é para você. Mas não é esse o caminho. Fazer vídeos é para você que se dispõe a superar tudo isso. Então aqui eu estou falando sobre entender o significado das palavras. Se você não entende o significado daquela palavra, pesquisa, procura o significado dela, constrói para você um entendimento sobre aquela palavra para que ela não te prejudique no decorrer do percurso de você memorizar esse texto. E fazendo esse processo de novo, você volta à ideia de entender aquele assunto, ter um novo entendimento sobre aquele assunto que às vezes foi até você mesmo que escreveu, você que sabe por toda a vida, mas para o vídeo você está fazendo algo especial direcionado a alguém. Então isso é novo para você. Você pode criar uma nova interpretação sobre esse assunto e essa interpretação vai se tornar humana à medida em que você faz esse encontro com esse conteúdo. Não necessariamente porque você decorou um assunto. E aqui eu quero fazer um outro adendo. Quando eu estava falando dos recursos, muita gente quer fugir para o recurso do teleprompter, né? Aquele instrumento que fica de frente para a câmera passando o texto escrito. Bom, isso pode até ajudar algumas pessoas que têm treinamento para isso.
Porque se você nunca fez esse tipo de processo, isso vai te prejudicar também, porque existe um ritmo das palavras, existe uma pessoa ali fisicamente que é você e existe um aparelho que está te controlando. Então, nada melhor do que você controlar a sua comunicação, não é mesmo? Eu já tive experiência com teleprompter e eu me frustrei demais, não porque eu não sabia aquele conteúdo, mas porque eu confiei naquele equipamento e eu me tornei totalmente mecânica também. Claro que eu não estou negando o treinamento de pessoas que estejam afins de fazer esse treinamento, de receber o aprendizado sobre esse tipo de instrumento, acho super válido, mas não é esse o foco aqui. E perceba que talvez não seja o que você precisa para você decorar, né? Vou voltar a falar entre aspas, o seu conteúdo, para você memorizar o seu texto. Talvez você possa memorizar de uma maneira diferente, uma maneira que essas palavras passem pelo seu corpo, passem pelo seu entendimento e passando pelo seu entendimento você gera conexão com o outro. Então eu falei sobre saber o significado de todas as palavras possíveis que você tem dúvida no seu texto. Agora eu quero te propor um outro exercício, que é você aos poucos contar para você mesmo, como quem conta uma história mesmo, sobre o que fala o seu conteúdo. Então comece com algo do tipo: hoje eu vou falar sobre sistemas de informações gerenciais. Nesses sistemas de informações gerenciais, eu preciso saber o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento. Para saber isso, eu preciso ir a tal coisa e assim continua contando para você mesmo como você vai chegar à conclusão daquele assunto. Como quem conta uma história mesmo. E aí eu posso até te dar a ideia de você tentar contar essa história de diversas maneiras, como se você estivesse falando com pessoas diferentes. Por exemplo, conte para você mesma, depois conte como se você estivesse contando essa história para uma criança, depois conte como se você estivesse contando para um adulto, ou para um idoso, ou para sua melhor amiga, ou para o seu melhor amigo, ou para o seu cachorro. Você escolhe, mas se teste, se coloque em ação, porque não é mecânico. De novo, se você ficar buscando só pelas palavras, repetindo as palavras, você vai criar registros, mas esse caminho não é o mais adequado. Você não precisa decorar o seu texto, e sim internalizar e confiar no seu corpo. Falando em confiar no seu corpo, a outra dica que eu tenho para te dar é sobre você criar gestos. Então, muita gente acaba se julgando diante da câmera quando se percebe desenhando demais os assuntos, as coisas. Então, isso não é um problema, porque você realmente está explicando alguma coisa, então deixa o seu corpo agir, deixa suas mãos tentarem falar com você, deixa suas pernas tentarem falar com o seu público, né? Falar com a sua câmera, com o seu conteúdo. Se preciso for, desenhe mesmo com a sua mão no ar aquela informação, porque assim você está criando gestos, assim você está criando mecanismos, e aí sim, mecanicamente também, no seu corpo, que vão gerar registros sobre aquele assunto. Isso pode ser intencional, você pode escolher alguns momentos ou algumas palavras em que você vai literalmente desenhar. Então, se eu estou falando sobre o mundo, eu posso brincar na minha fala de desenhar o mundo. E quando eu fizer isso aqui, ao falar o meu texto, ao falar sobre o meu assunto, quando eu lembrar de fazer isso, automaticamente eu já vou lembrar sobre aquela parte do assunto, sobre aquele conteúdo que eu estou tentando explicar. Então, de novo, passa por uma relação mecânica de memorização no corpo, não exatamente na sonoridade, na visualização da palavra. Bom, pelo menos é assim que funciona para mim, né? Mais do que decorar, a gente precisa internalizar as coisas, internalizar e confiar que o nosso corpo sabe expressar o que a gente precisa. Também você pode pensar em estratégias. Tudo isso que eu falei são formas estratégicas de se entender com algum assunto. Mas para além disso, para além de tudo isso que eu falei, caso você saiba que em determinado momento você realmente não está conseguindo, você realmente está travando naquele momento, não lembra daquelas palavras, pense em estratégias para você lembrar. E aí sim, poderia ser uma colinha, poderia ser algum objeto que você olha para aquele objeto no espaço e você lembra daquela palavra, mas isso tudo tem que ser criado antes de começar a gravação do vídeo. Então, criar uma estratégia também passa pela aceitação
de que você não conseguiu chegar a decorar aquilo ali. Então, assim, quando você aceita no seu corpo de que algo está acontecendo, você para de negar aquilo e aquilo se torna de não um bloqueio, mas algo superável. Porque aí você tem uma estratégia objetiva para superar aquilo e aquilo não vai ficar te incomodando ao ponto de você paralisar de novo naquele medo de errar, entende? Provavelmente você já passou por isso. Perceba quando você tenta decorar demais e começa a errar, o que acontece com o seu corpo? O que acontece com a sua mente? Para onde ela foge? E olha, fugir diante da câmera, ou seja, perder a presença que é tão valorizada aqui, é muito notável no vídeo. Um vacilo, um pequeno erro, um engasgo, né? Uma palavra mal falada ali, ela pode até ser superada. Agora, uma mente que parece não estar presente naquele corpo, ela é notada. Isso é notado, isso gera desconforto, porque o vídeo nada mais é do que uma conexão entre duas pessoas, no mínimo, né? Duas pessoas, aquela que fala e aquela que assiste. Então, quando a gente está conectado com alguém, a gente precisa realmente estar conectado, estar presente, estar com vontade de estar presente. Independente do que você está falando, você precisa querer falar aquilo, certo? Ou querer porque você realmente ama aquele assunto, ou querer porque você precisa alcançar uma comunicação efetiva, você precisa se fazer entendido pelo outro. Então, ter um objetivo ao falar é muito importante. E caso você não consiga memorizar alguma coisa junto com todas essas dicas que eu dei, você pode criar estratégias para te ajudar. Então, por exemplo, uma estratégia possível seria você construir pausas no seu texto ou pausas no seu vídeo. Pense no seu texto, na sua narrativa como blocos. Pense nela como algo que você possa separar em partes e sempre retomar. Então, digamos que você está falando sobre 3 assuntos distintos, então você separa 3 momentos distintos que você vai poder parar a câmera, estudar de novo aquele texto para conseguir falar ele. Isso é uma estratégia, você definir pausas, sabe? Você poder parar e recomeçar. Outra dica que eu dou que é fundamental aqui é se ouça com verdade. Escute o que você está falando de verdade, escute as palavras que você está falando, sem pensar em qual é a próxima palavra que vai ter que ser dita naquele momento. Se ouça, porque você já fez esse processo. Todo mundo que está tentando decorar alguma coisa vai ler, reler, ler em voz alta, contar para si mesmo, olhar as palavras, criar uma historinha, criar um significado, criar um gesto. Então, entre todos esses processos, você já teve alguma construção aí. Então, você já se ouviu muitas vezes. E o que acontece com muitas pessoas que querem uma forma muito mecânica ou uma forma extremamente assertiva de decorar alguma coisa é não ouvir a própria voz. Já percebeu isso? Que tem horas que você não se escuta falando e isso é totalmente prejudicial porque a comunicação é um movimento, uma coisa puxa a outra. Quando você fala uma frase e ouve com verdade aquela frase, ela logo vai te levar a outra coisa. Ela vai ativar coisas na sua memória. Lembra, por exemplo, de jogos onde você fala uma palavra e a outra pessoa imediatamente tem que falar uma outra. Digamos assim, eu digo amor e a outra pessoa tem que dizer algo que vem ligado a essa palavra amor. Então eu digo amor, a pessoa vai dizer parceria, alegria, casamento, ou se estiver frustrada vai dizer separação, coração partido, que seja. Mas uma palavra vai puxar a outra. E com o seu texto não é diferente, já que você já estudou, você já criou um ponto de vista, você já construiu diversos elementos para se apegar, para internalizar aquele texto, agora é o momento de você se ouvir falando e apreciar também o que você está dizendo, para que naturalmente as coisas se conectem em você. Naturalmente, quando você se ouve, as informações vão se conectando e você continua no seu movimento sem precisar se voltar àquela palavra como ela está escrita, da maneira como você tentou decorar. Muitas vezes você pode até precisar decorar uma fala, uma frase de uma maneira certinha, mas grande parte do seu conteúdo vai ser falado assim de uma maneira até mesmo informal ou de uma maneira mais próxima com o seu ouvinte. Então, às vezes o que você precisa decorar é muito mais o caminho para chegar a algum lugar do que de fato todas as pedras daquele caminho ou todas as imagens daquele caminho. Claro que se você chegar até isso, parabéns para você, você está sendo ótimo, mas aqui não é o objetivo hoje.
O objetivo hoje é a gente entender como passar dessa fase dessa obrigação de estar falando tudo muito certinho, muito decoradinho, como uma máquina. A gente já não quer mais esse tipo de coisa, a gente quer um comunicador que seja humano, que me leve junto com ele, que faça eu entender alguma coisa, mas que eu veja essa pessoa como parte, né? Como parte de mim ou como parte de uma sociedade, não exatamente como uma máquina ou como uma voz gravada. O que nos leva à última parte disso tudo que eu tô falando, que é confia. Confia e vai. Se você já fez todos esses passos que eu disse até aqui, se você já se ouviu, se você já estudou o seu conteúdo, se você já viu que você está pronto, você já entendeu tudo aquilo, você já internalizou aquele assunto, confia e vai. Se você já criou estratégias também para as coisas que você não está conseguindo, já aceitou que algumas partes você não consegue e tem a sua estratégia, confia e vai. Porque o mais importante é a sua presença e não exatamente você falar as palavras igualzinho tá no seu texto. Afinal, aquele texto é seu, não é do outro. O outro não sabe o que está escrito, quem sabe é você. Então deixa fluir, deixa acontecer, deixa as pessoas te ouvirem com verdade, deixa as pessoas te sentirem presente ali naquela câmera. Confia e vai. Eu acho que é isso por hoje. Obrigada pela sua presença e logo mais teremos mais vídeos sobre outros assuntos. Caso você queira saber de mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum comentário, se você achar que eu estou totalmente viajando, não era o que você esperava, comenta aqui embaixo também. Eu estou super disponível para ouvir. Como eu disse, eu estou em busca. Espero que você também esteja e que a gente se encontre nesse caminho. Até a próxima. Curte, comenta, me siga no canal e até mais.